Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Verdade. Qual é o significado da palavra verdade? Eu vou aqui vos ler qual é o significado dessa palavra. O que é verdade? Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo o que é sincero. O que é verdadeiro é a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. E a verdade é o antônimo da mentira. A mentira, essa não agrada a Deus. Esta verdade que é incomodativa, mesmo sendo questionada, incomoda, perturba. Mas há uma coisa que a verdade, ela não se vai vestir com as roupas da mentira. Mesmo que ela tenha que percorrer as ruas nua e crua, ela irá percorrer essas ruas. A verdade não se vende. Não. Não se vende à mentira, não se vende em prol daquele que humilha e ofende o sincero. Este canal não tem como objetivo de difamar, caluniar, seja quem for. Apenas questionar alguns assuntos que aqui são apresentados. E mesmo com todas as provas que eu possa ter, eu questiono. Eu não afirmo. É apenas isso que eu faço. Mas até mesmo assim incomoda questionar, perguntar, mexer em certos e determinados assuntos para saber se é verdade ou não, para esclarecimento do povo, para esclarecimento daqueles que foram massacrados por certas e determinadas regras impostas pela congregação cristã, seja no Brasil como a nível mundial. Sabemos que, infelizmente, têm sido executadas muitas injustiças a várias pessoas que frequentam, a vários membros da parte da congregação cristã, seja no Brasil, em Portugal e até a nível mundial. E por isso mesmo, este canal, Toda a Verdade, é a voz daqueles que se sentem ofendidos, discriminados, humilhados, por não terem dado a oportunidade de se defender, de darem voz à verdade, porque a verdade incomoda. Se incomoda, meu Deus. Tanto incomoda que até mesmo os senhores da própria justiça vêm apelar para bloqueio de um vídeo no meu canal por apenas questionar. Bem, isto é de lamentar. Se não fosse trágico, seria cómico. Mas se o objetivo é calar-me, percam essas ideias, porque não vão conseguir. O único que me vai conseguir calar será Deus. Esse sim, com a sua maneira muito própria. Se eu tiver que me calar, é Ele que me irá calar. Bem, mas tudo isto é para tranquilizar todos aqueles que vêm em defesa da congregação cristã no Brasil e a nível mundial, dizendo que eu estou a denegrir a imagem, a difamar, a levantar, estou com um ódio. Vêm com esses comentários mais assustadores, chamando-me de bruxa, chamando-me de tudo e mais alguma coisa. Calma, tende paz na vossa alma e no vosso coração, calma. Eu não estou aqui para denegrir ninguém, muito menos a congregação cristã, não. Eu apenas quero questionar as pessoas que estão responsáveis por esta instituição.
Não se esqueçam que eu fiz parte desta mesma instituição aqui em Portugal durante 47 anos. E quando eu tinha dúvidas, eu questionava as pessoas responsáveis. E olhem que às vezes eles não tinham resposta para me dar. Mas a única coisa que eles me diziam: Laurinda, tens razão. Tens razão, Laurinda. Tens razão. Humilhavam-se, eram humildes, a ponto de dizer: Laurinda, tens razão. Que é isto que está a faltar nestes homens atuais. De alguns anos atrás para cá, é a humildade, a sensibilidade, reconhecer erramos. O facto de terem a sensibilidade de reconhecerem que erraram, dizer assim: não, vamos retificar o nosso erro, não vamos cometer. E vamos dar a mão à palmatória, há um termo que nós aplicamos aqui em Portugal, que é o reconhecimento do erro. Porque errar, todos nós erramos. Eu erro também. Eu não sou falível, não. Eu erro, eu falho. Às vezes digo uma palavra que não deveria ter dito. Às vezes confronto de uma forma que não devia de confrontar. Entendem? Todos nós erramos. Mas o não assumir o nosso erro, isso é que é grave. O não assumir que falhamos, isso é que é grave. O acharmos que somos reis e senhores, donos de tudo, isso é que é grave. Infelizmente, quer queiramos, quer não, custa ouvir isto, seja quem for. Infelizmente, nos tempos atuais, de alguns anos para cá, os homens que têm estado à frente desta instituição são pessoas arrogantes, prepotentes, que não ouvem ninguém, são reis e senhores da verdade. Da verdade, aliás, são reis e senhores da mentira e que se vestiram com as roupas da verdade. Esta é a dura realidade, nua e crua, e por muito que vos custe aceitar, é isto que ireis ouvir, quer queiram, quer não. A vossa injustiça tem feito muitas vítimas por este mundo fora. Essas vítimas estão doridas, estão magoadas, se sentem ofendidas, se sentem discriminadas, se sentem humilhadas. E muitas delas nós sabemos que cometeram atos de loucura que levaram à sua exterminação como seres humanos. E outros como seres vivos. Isso não vos vai pesar na vossa consciência como tendo essa responsabilidade de homens de Deus, quando na realidade Deus não tem nada a ver com todas estas situações, porque com certeza Deus está enojado dos vossos atos injustos que tendes vindo a praticar. E acreditem que não é comigo que estáis a mexer, não é com o meu canal que estáis a mexer. Sim, vós, senhores, que vos senti todos poderosos, todos onipotentes, oniscientes, inquebráveis e que intocáveis. Não é a mim que vós estáis a tocar. Lembrem-se que estão a tocar na verdadeira obra de Deus, que são todos aqueles que servem a Deus através da congregação cristã, seja no Brasil e a nível mundial, que servem a Deus com uma pureza de sentimento, a singeleza de alma. É esses que estáis a tocar. Ainda não tivesteis essa percepção. É bom que comeceis a pensar, a ponderar, porque já tendes idade para isso. A idade que já tendes neste mundo já vos obrigou a ponderar com muita maturidade e a pensar seriamente no vosso caminho atrás, o que tendes de presente e o que poderá estar no futuro, curto, médio ou longo, e que a breve momento Deus nos vem buscar.
Será que cumprimos com os objetivos, com o plano que Deus teve na nossa vida? Eu falo por mim. Eu estou a tentar fazer o melhor que eu posso, que é trazer a verdade. Não é difamar, como muitos dizem nos comentários, não é difamar, mas sim trazer a verdade, questionar, saber, isto foi verdade ou não? E se isso vos incomoda, então tendes que fazer uma análise bem profunda à vossa consciência. Se a verdade vos incomoda, a quem estáis a servir? Ao pai da mentira? Pois bem, aqui continuando com o tema da verdade e das questões, eu tenho aqui uma história para vos contar. A história de um jovem com cerca de 22, 23 anos de idade, que na flor da sua idade namorava com uma jovem e que com certeza aproveitava o bom da vida, que a vida lhe proporcionava, que de tudo que um namoro proporciona quando é permitido, que tinha relações sexuais. Nos dias de hoje isso, quem não tiver relações sexuais no namoro, então não bate bem, não é aceito até na sociedade. E isto há uns anos atrás também não fugia à regra. Mas nos dias de hoje, quem não tiver relações sexuais no namoro, não é normal. Isso não é normal. Tem algo ali fora do comum. Mas muito bem. Este jovem que namorava e tinha relações sexuais, tinha um familiar, uma sua irmã, que frequentava a congregação cristã no Brasil. E este jovem começou também a frequentar a congregação cristã no Brasil e namorava com essa jovem que não pertencia à congregação. Até que, de determinado momento, ele achou por bem se batizar. Contra isso nada, batizou-se. E após o batismo, continuou a namorar e continuou a ter relações sexuais, como se diz, a fornicar. E como eu já referi, a palavra fornicar é uma palavra feia, não é? Mas até mesmo está na Bíblia. Só que esse jovem o fez sem qualquer problema, sem peso na consciência, até que a determinada altura, porque começou a conviver com outros jovens, se calhar começou a pensar de ter voos mais altos na própria instituição religiosa, congregação cristã, se calhar, digo eu, desabafou com a irmã, e a irmã disse, filho, tu não podes fazer isso, não podes ter relações sexuais, tu te batizaste, há um dos pontos de doutrina que são lidos após o batismo, que é o número 9, quem que diz que não pode haver esse tipo de coisas, eles explicam, e com certeza ele deve dizer, eu não me lembro nada disso, eu não me lembro. A água entrou por um ouvido e ficou ali estagnado e não ouvi. Pronto. E ela com certeza deu-lhes bons conselhos, como sempre uma boa irmã faz, dar bons conselhos, disse, olha, vai falar com algum ancião e vê o que aquilo te diz, tá bom? E isto, vamos abreviar aqui o testemunho da história, ele com certeza foi ter com um irmão, com um dos anciães de Água Rasa, e possivelmente, supostamente, tenha sido o ancião Cláudio Codonha, o que trabalhava na loja de lustres na Avenida Pais de Barros. E, com certeza, ele chegou à beira dele e disse, irmão, a paz de Deus e tal, olha, irmão, é isto assim, 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 eu falei com a minha irmã e tal, irmão, e com certeza o irmão ficou assim, incomodado e não sabia o que dizer, e lhe sugeriu, pronto, meu filho, vai em paz, olha, não peques mais. Mas isso normalmente se diz antes de se batizar. Mas pronto, um grande pecador, um grande salvador, e aqui não está em questão de dizermos se Deus perdoou ou não. Isso não está em causa. Deus perdoa
quem ele quer e muito bem entende, nem eu estou aqui para condenar seja o que for. Ponto assente. Porque eu tenho que referir, porque parece que às vezes as pessoas custa-lhes entrar nos neurónios, que eu não estou aqui para julgar nem para condenar, não. Mas o conselho que este ancião, o Cláudio Codonho, o Redondo, desculpe, o Redondo, sinceramente, lá está, eu tenho o coração, eu tenho a língua tão perto da boca, é interessante, que como eu vou fazer um vídeo do Cláudio Codonho, é que eu custa-me dizer Codonho, é pronto, vamos lá. A intenção é que o ancião Redondo, Cláudio Codonho, disse-lhe ao filho, vai, mas não peques mais e não contes a ninguém. Só que este jovem, sabemos nós como é e tal, e pronto, tenho o perdão do ancião, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, só aleluia, pronto, estou salvo. Deve ter dito isto. Penso eu que deve ter dito isto. Só que ele, quando viu os seus amigos, claro, na plenitude da sua juventude e a gabar-se e tal, aquilo que disse para os jovens foi: olha, sabem, eu depois de batizar, eu forniquei com a minha namorada. E eu fui ter com o ancião, e o ancião disse que não havia problema, pronto, não faças mais, não cometas mais. E eu fiz isto durante um ano, após que me batizei. Mas só agora, ao fim do ano, é que eu fui falar com o ancião Cláudio Codonho, o Redondo. Bem, claro, contando aos seus amigos jovens da época, eles devem ter dito assim: ai, olha-me este finório. Quer dizer, nós andamos aqui na santidade, aqui com... não podemos fazer nada, e este vem aqui, chega, faz o que bem quer e bem lhe apetece, e o ancião Cláudio Codonho diz-lhe que, ó filho, vai, mas não peques mais e ficas calado. Eles ficaram, espera lá, até que houve uma situação, pronto. Não sei se depois este jovem continuou a namorar ou não, com a tal dita Alice, mas a verdade é que depois houve aqui uma situação, eles casaram, este jovem casou com outra jovem, não com quem fornicou, que palavra horrível, com quem teve relações sexuais, mas sim com outra jovem, que, segundo chegou até ao meu conhecimento, uma excelente pessoa, e isto sem cinismo algum, é a verdade, uma excelente pessoa, uma excelente esposa. Se calhar foi pena ter casado com quem casou, mas pronto, isso são critérios, são gostos, mas contra vontades não se discutem. Mas então, a questão é que houve um jovem, que era cooperador de jovens e menores, que teve primeiro ministério do que este jovem que fornicou, em que houve ali uma interação entre os dois, e este jovem, que era cooperador de jovens, não gostou da forma que foi abordado e lhe disse: olha quem fala, ó pecador. O que fornicou ficou ofendido, o que é que ele quis dizer com aquilo, não é? Só que estes cooperadores jovens, para reagir, teve que o levar ao extremo, porque senão ele não falava da forma que falou. Só que isto foi levado a uma reunião. O que é mais estranho é que nessa reunião que estava o ancião Salvador Bueno e o ancião Redondo, o ancião Cláudio Codonho, e quem presidiu foi o ancião Redondo, o ancião Cláudio Codonho, e o ancião Salvador Bueno ficou sossegadinho a assistir a tudo aquilo. E a questão é que o assunto da difamação com que foi levada para essa reunião, porque
foi o cooperador de jovens dessa reunião, dessa igreja. Eu posso dizer a igreja, eu digo, só um bocadinho. Vila Rio Bravo. Esse cooperador de jovens e menores, o irmão Davi, disse isso e foi levado a uma reunião no quartinho. E nós sabemos perfeitamente como é que são feitas as reuniões no quartinho. Pois bem, as reuniões no quartinho são feitas de forma a ser ouvida só um lado. A questão é que ninguém sabe qual foi a difamação que foi levantada a esse jovem que cometeu a fornicação, segundo o que esse jovem contou aos seus amigos. Agora, se aquilo que ele contou se era verdade ou não, nós não sabemos. Está ao critério deste jovem. Pronto. E isto ficou. Este irmão cooperador de jovens e menores, o irmão Davi, teve que pedir perdão e ficar ali tudo abafado. Mas a questão é que este irmão Davi falou com o cooperador de adultos de Água Rasa, o irmão Hermínio. E com certeza o irmão Hermínio deve ter supostamente falado com o seu irmão, que é o ancião Redondo, ancião Cláudio Codonho. Desculpem, fogo. Agora estou com um ancião Redondo e isto agora não me sai. Só que a situação foi abafada, porque até mesmo nessa reunião, aonde levaram para tratar da difamação, o irmão Hermínio não foi. O que é muito estranho. E quem foi? Foi o tal irmão Paulinho, que era o cooperador da igreja do cooperador de jovens e menores. Estão a entender? E agora aqui o que está, a cerne da questão. Se é verdade ou não aquilo que este suposto jovem falou aos seus amigos na altura, e que depois de vários anos este mesmo jovem foi levantado para cooperador numa salinha de oração, que até conseguiu manobrar o ministério para isso, o irmão Sebastião, que era diácono e depois foi para ancião. Este jovem tinha um poder de manipulação porque ele era um vendedor de revistas. Não, calma, não era vendedor de revistas pornográficas, não. Vendedores de assinaturas de revistas. E também era vendedor de assinaturas de TV. Pronto. Portanto, é vendedor, tem um patuá, uma conversa de convence daqui e dacolá, e é isto, é fácil e tal. Consegue convencer até o diabo de que ele é Deus. Pronto. A verdade é uma. Mas a verdade é que tudo isto se passou de uma forma muito suspeita. É ou não é? Então, quer dizer, o cooperador irmão Hermínio não assiste à reunião e quem vai assistir é o cooperador da outra comum, de onde era o irmão Davi, o cooperador de jovens e menores. Tudo isto é muito estranho. E tudo ficou abafado sem saber qual era realmente a difamação ou a calúnia que estava a ser levantada por este irmão Davi, um homem idóneo, simples, que não levantava ondas, tranquilo, só queria estar no seu cantinho e que só respondeu porque com certeza o ofenderam e muito, porque segundo o que eu tenho de conhecimento era um homem tranquilo, pacato, na vida dele, que queria servir a Deus, temente, sempre pronto a cumprir as regras. Então aqui houve qualquer coisa. O que é estranho é que nem o ancião Salvador Bueno, nem o ancião Redondo, Cláudio Codonho, quis saber, aliás, o Salvador Bueno não quis saber qual era o tema da difamação, porque, com certeza, supostamente, o ancião Cláudio Codonho, o Redondo, sabia, mas não quis falar, porque conforme supostamente tinha dito, vai e não digas nada a ninguém, vai tranquilo. Ok, tudo bem. Isto não é uma forma habitual de lidar com estas situações. Digam vocês mesmo.
aqueles que sofreram na pele as injustiças de serem julgados sem terem oportunidade de falar. Até mesmo o irmão Davi foi aconselhado a estar calado. Quem é que terá aconselhado? Com certeza o irmão Hermínio, coitado, porque o irmão dele, o Redondo, lhe deve ter dito: olha, diz aí ao teu menino para ficar calado, para não levantar muitas ondas, porque este menino é muito útil, lá, 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 muito útil. Pois é, quando Deus Mamon fala mais alto do que a essência das virtudes, é chato, não é? É lixado, como nós dizemos aqui. É lixado com lixa número 5. É. Mas o cerne da questão que eu estou aqui a fazer este vídeo e a questionar é para saber se os senhores responsáveis, os senhores anciães de Água Rasa, sabiam deste assunto ou não. E se sabiam, por que razão é que levantaram este jovem para cooperador e depois para ancião? Porque não deveriam ter levantado. E o mais grave é que havia um cooperador de adultos já com bastantes anos de ministério. E vão dizer assim, quer dizer, se levanta é porque é nepotismo. Se não levanta é porque há algum problema. Calma aí. Calma aí. Neste caso, o que é estranho é que não tenha levantado um homem considerado, reconsiderado pela própria Irmandade, amado, estimado pela Irmandade durante tantos anos, embora o irmão Hermínio com algumas palavras mais duras, mas o povo sentia verdade nas suas palavras, nas suas expressões, nos seus atos. Que é isso que falta hoje em dia. Sentir-se verdade nas expressões, na forma que saem as palavras da boca dos homens de Deus, nos verdadeiros homens de Deus, não nos supostos, nos mentirosos, nos que se aproveitam do lugar de estar num púlpito a expor, a sair da sua boca a expressão, a palavra de Deus. Não. Há estes homens, como o irmão Hermínio, em que quando eles dizem vamos ler a palavra de Deus, na sua boca sai com uma sonância que o povo sente no seu coração, na sua alma, que é totalmente diferente. Analisem, é ou não é? Quando as expressões que saem da boca do homem de Deus ou da mulher de Deus, aquelas expressões, elas saem de uma forma que consegue penetrar no mais íntimo da alma. E o irmão Hermínio não é de profecias. E claro está, convinha ter um homem de profecias, um profeta, porque convinha ter o povo dentro da congregação de Água Rasa, que houvesse, que aglomerasse, que chamasse. Nós bem sabemos como é uma igreja, uma congregação, quando há um homem de doutrina. Há pouco povo, porque não lhe agrada. O povo também tem culpa de que se ponha alguém que dê profecias, e profecias de dias, de semanas, de meses, e depois é tudo, cai tudo em saco roto, como se costuma dizer. Nada se concretiza, e depois há almas a chorar, há almas a sofrer, há almas em depressão por causa dessas profecias. Todos nós temos conhecimento de que a verdadeira doutrina da congregação cristã era a doutrina de Jesus Cristo. Eu sou prova viva disso. Eu ouvi, eu e muitos outros aqui em Portugal. Eu fiz parte de uma igreja, de uma congregação, a Igreja do Bom Jardim, onde era doutrina. Até que a determinado momento tudo se desvaneceu, tudo se perdeu. Era uma igreja em que tinha pouca irmandade, era só a irmandade local. Nunca era visitada nem por irmandade, nem por ministério.
porque não queriam estar lá. E agora que colocaram homens que saem da sua boca profecias, só datas. Agora pode até estar cheio. Mas cheio de quê? De povo. Mas sem o Espírito de Deus. Bem, mas vamos aqui ao que interessa. Ao ancião, agora presidente Salvador Bueno, não é? Que agora está num cargo de excelência, muito doente, internado, que precisava de descanso, que ninguém o importunasse, porque até tinha que estar afastado. Pois é. E de um momento para o outro já está disponível para exercer o cargo de presidente. Já é o máximo, o melhor. Já está toda airosa, até está mais gordinho. Hein? Vai fazer inaugurações de igrejas de 12 milhões ou de mais milhões de reais. Que vergonha. Mas, senhor ancião Salvador Bueno, eu tenho aqui a solução para este problema de água rasa. Para o senhor resolver de uma forma muito simples. É que se não lhe ocorreu, eu vou lhe dizer. Porque isto está a levantar muitas questões. Muitas questões. E a principal é porque não querem abordar este assunto e esclarecer tudo de uma vez por todas. Pois bem, Sr. Ancião Salvador Bueno, já que o senhor está na presidência, está na disposição de servir à congregação cristã no Brasil, estando na presidência, porque é um outro cargo, não é? Um outro estatuto. Convenhamos. Então pronto, vai ter que acarretar com tudo. Não é só com o bom, é com aquilo que também não é bom. E aqui há uma verdade que tem que ser esclarecida. Eu apenas questionei, eu não afirmei. Estamos entendidos? Sr. Ancião Salvador Bueno, é isto. O senhor agora, como responsável máximo da congregação cristã no Brasil, vai ter que descalçar esta bota. Ou então será que está esta bota à responsabilidade do Luís Carlos Euclides? Ou o senhor será que está como presidente só como fachada? Outros estão supostamente a mandar naquilo que o senhor não manda. Pronto, mas isto são outros 500. Mas se o senhor quiser aceitar a minha sugestão para resolver este assunto de uma vez toda e esclarecer, porque é inadmissível que tenha sido o próprio ancião, sim, este jovem que foi levantado para cooperador e depois para ancião em água rasa, passando por cima do irmão Hermínio, um homem digno de credibilidade, não tenho dúvidas. Mas vocês se fascinaram pelo status quo, pela imponência desta personagem, deste ancião blá blá blá, pela sua conversa fiada. Pois bem, o senhor quer esclarecer ou não? Porque se o senhor não quiser esclarecer, então o problema já é seu. Realmente, o senhor, então, é cúmplice de tudo isto. Então eu vou lhe dizer o seguinte, é muito fácil. Muito fácil. O senhor só tem a fazer o seguinte, chamar as pessoas a quem este ancião, blá, 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 se gabou de que tinha fornicado com a namorada após o batismo e durante um ano, chamar estas pessoas, aqui que eu vou dizer o nome, eu vou dizer, olha, para já o irmão Davi, o que foi cooperador e que vocês chamaram à reunião e que vocês não quiseram saber qual era o tema da difamação. Vocês ignoraram. Pronto. Tem o Fernandinho, tem o Danilo, tem o que é o irmão do Davi e tem o irmão Rogério. Entendem? E tem muito mais outras pessoas que já sabem. Pronto, que já sabem. Quer fazer então isso? Então vamos lá.
É muito simples. O senhor faz o seguinte, e agora que é presidente ainda é muito melhor. O senhor telefona a todas estas personagens que ouviram da própria boca do ancião blá 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 a gabar-se de ter fornicado com a namorada após o batismo durante um ano, ponto assente, e chamava-os, contactar, é o senhor que teria que os contactar pessoalmente. Diz assim, meus meninos, venham a uma reunião aqui, na Água Rasa, e chamá-los a todos, preparar um local, ou ter uma cadeira, aliás, 2 cadeiras, uma mesa e uma Bíblia. Chamava um e dizia assim, meu menino, vamos orar, vamos apresentar esta nossa reunião em nome do Senhor Jesus e pedir a Deus que dê a clareza deste assunto. E tudo aquilo que for falado, que Deus lá no céu sela com o selo da verdade e que Deus está a ouvir, porque se vós realmente sois homens de Deus e se o senhor ancião Salvador Bueno é um homem de Deus, que eu não quero colocar em dúvida, mas se o senhor é um homem de Deus, terá que fazer isto, porque se não o fizer, então vai-me desculpar. Mas, pronto, nessa reunião, após fazer a oração, apresentar a situação, por que razão estavam ali, ter a Bíblia na mão e dizer assim, meu filho, coloca a mão sobre a Bíblia assim, tudo aquilo que tu fores falar é a verdade e somente a verdade. E se não falares a verdade, ficará sobre a tua responsabilidade e Deus está a ver tudo. Nós temos conhecimento que muitos encobrem e que não querem falar, mas que perante isto, o questionamento que o senhor ancião Salvador Bueno, atual presidente da Congregação Cristã no Brasil, teria que fazer aos ditos meninos que ouviram da boca deste ancião blá 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 o que tinha cometido, era dizer, é verdade, um a um, em separado, não em conjunto, em separado. Diz assim, meu menino, é verdade que tu ouviste daquele ancião blá 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 aquilo que ele falou? E ficaria ao critério desses meninos, desses jovens, perante Deus falar a verdade, ou então encobrirem a verdade. Senhor Ancião Salvador Bueno, faça isso. Faça. E faça também ao ancião Redondo, desculpa, o ancião Cláudio Codonho, faça isso também. Rechamá-lo em particular e dizer assim, Cláudio, há uma coisa que te vamos dizer, tu não vais perder ministério, não vais ser desonrado, só queremos saber a verdade. É verdade que o ancião blá blá blá, antes de ter ministério, foi ter contigo e te contou isto assim, assim, assim? Tens conhecimento? Tiveste conhecimento? Tiveste conhecimento? Senhor ancião Cláudio Codonho, se o senhor realmente também for um homem de Deus, íntegro, que nada lhe pesa na consciência, se não tiver rabo de palha, o senhor vai dizer a verdade. Porque se não a disser, acredite, que Deus vai arranjar forma de a fazer. Isso vai. Mas tem que ser assim, desta forma, confrontado. Diga a verdade. Porque se vocês não disserem a verdade, então eu digo, eu lamento dizer, não sois nem dignos de ser chamados de irmãos. Eu sei perfeitamente que este ancião blá 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 gosta de intimidar, amedrontar. Está visto?
até mesmo já num culto que ele fez, amedrontou os críticos de que tem amigos magistrados, amigos juízes. Se calhar, supostamente, terá utilizado um desses seus amigos para amedrontar aqui a portuguesa. Só que a portuguesa é um osso duro de roer. Não se verga nem se amedronta com fingelinhas, um ancião blá blá blá, que só tem mesmo blá blá blá. A verdade é essa. Mas agora, senhor ancião Salvador Bueno, diga-me uma coisa. Supostamente que isto tudo seja verdade. O senhor já imaginou quem é que está por detrás de um púlpito? Um homem que não tem condições para estar à frente do povo e que só prega profecias de datas. É ou não é? Senhor ancião Salvador Bueno. Eu não estou a pôr em causa a sua credibilidade como homem de Deus. Mas o senhor tem que dar provas. Neste momento, o povo precisa de uma demonstração da sua parte de que realmente é um homem de Deus. Não sou eu. E não é só Deus. Não é só o povo. É Deus também. Que diz assim, não, espera aí. Tens que dar provas que és meu servo. Porque vocês invocam o nome de Deus e não pode ser em vão essa invocação. Não pode ser em vão. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade. Ancião Salvador Bueno, está aqui a chave para resolver o problema dessa situação. E já agora, diga-me por favor, este ancião blá blá blá, que brevemente vai atender um batismo, diga-me, ele vai ler o artigo número 9, que está nos inários, acerca da fornicação, mas que ele vai mentir? Ele vai dizer, para a Irmandade não fornicar, para os que se batizaram para não fornicar, quando ele supostamente fornicou e omitiu. Não é questão de fornicar, é questão de omitir e de aceitar um cargo da qual não pode ter aceitado. Se supostamente ele o fez. E se ele mentiu para os seus colegas, para os jovens que estavam com ele, então é um ancião mentiroso. Além de blá blá blá, é um ancião mentiroso. Então se calhar em vez de ser um ancião blá blá blá, vai ser um ancião mentiroso. E vocês têm um ancião desses? E como é que pode um ancião desses atender um batismo e depois ler essa parte do ensinamento? Diga-me, Sr. Ancião Salvador Bueno. Diga-me, se é capaz de responder. Não é a minha, é perante Deus. É perante Deus, já nem é perante o povo. Porque vocês têm uma lábia, têm uma conversa para enganar o povo, que é qualquer coisa assustadora, mas perante Deus, o que é que vai dizer? Sabe, Sr. Ancião Salvador Bueno, presidente da Congregação Cristã no Brasil, a verdade pode tirar o escândalo da obra. Essa é a dura realidade que vos custa enfrentar. A verdade. Enfrentar a verdade vos corrói, sem dúvida alguma. E já agora, Sr. Ancião Cláudio Codonho, o Ancião Redondo, diga-me, foi para o Paraná e esperei que eu vou lhe dizer, porque eu tenho que procurar aqui, porque o nome é tão complicado que nós aqui em Portugal sempre tivemos dificuldade em pronunciar esses nomes, não é por nada, mas Paranavaí, no Paraná. O senhor se recolheu para aí para se receber algum miminho, foi? Pelos ataques que está a sofrer aqui na internet? Ataques da verdade? É que se fosse mentira, foi-se recolher para ser afagado. Imagina aquelas almas que não têm para onde ir para receber o afago
quando são injustiçadas, quando são desprezadas, quando são diminuídas, quando são determinadas que não fazem parte da congregação, que não têm liberdade nem sequer para se sentar nos bancos aonde quiserem, tem que ser no último banco. Aí no Brasil, no último banco. A vós que vos sentais no último banco, quero vos dizer que eu me sentava no último banco, mesmo quando fazia parte da limpeza, porque eu gostava de ver. Há irmãs da Obra da Piedade que gostam de estar lá mais para o meio, de ser o destaque. Então no Bom Jardim, Deus me livre. Os diáconos que gostam, há diáconos que gostam de estar lá à frente no destaque. Nem todos. Há diáconos amorosos, como há irmãs da Obra da Piedade amorosas. Eu não estou a generalizar. Há almas muito boas. E por isso mesmo eu quero dizer a estas almas que me contactam e que inclusive eu tive aqui recentemente aqui uma alma que me falou o seguinte, eu vou aqui dizer, disse assim: sou nascida e criada na água rasa, mas tudo o que a irmã esposa é coerente. Conheço essa pessoa desde que começo a congregar. Quem é antigo? Os meus companheiros de mocidade nunca se misturaram e nunca gostaram dele. Sempre foi arrogante e solícito. O irmão Hermínio é amado e respeitado pela Irmandade. Foi humilhado e desprezado. E vou terminar desta forma. Termino de uma forma muito sublime, porque é engraçado, quando eu falo do irmão Hermínio, é espantoso. Sinto uma paz, uma comunhão, sinto algo de Deus, e isto não é normal. Sinceramente, eu quando pronuncio a palavra irmão Hermínio, há um afago aqui na alma, há uma presença de Deus. Pronto. E vou terminar desta forma. Todos nós conhecemos a parte bíblica de Mardoqueu. O que Amá fez para destruir Mardoqueu. Este Mardoqueu, para mim, é o irmão Hermínio. E acredito que chegou à altura de colocar o irmão Hermínio num cavalo e justificá-lo. E a única forma de o fazer, sabe como é? Ancião Salvador Bueno. É levar um papelzinho a dizer: apresento este irmão para ancião, mas se o irmão não tiver coragem, arranja alguém de fora, um outro irmão que esteja por aí, que seja um homem digno de levar esta missão, dizer assim: apresentamos aqui um irmão, o irmão Hermínio, para ancião. E digo já, desde já, vocês os mais velhos vão ficar proibidos de se manifestar, vão ficar colocados de parte. Levem um papelzinho. Levem o papelzinho do irmão Hermínio. Levem. Apresentem. Honrem. Lembrem-se, conforme foi com Mardoqueu. Levem papelzinho. O que é que temos que fazer com este homem? Honrá-lo. Levem. Ireis ver como a presença de Deus vai descer. Se vai fazer presente, vai justificar este Mardoqueu, que é o irmão Hermínio, da injustiça que lhe foi posta, em que ele tinha a forca para ele.
Mas chegou a hora deste homem ser justificado. Ancião Salvador Bueno. Ancião Salvador Bueno. Esta fica na sua responsabilidade. Chegou a hora de honrar este Mardoqueu, o irmão Hermínio, de Água Rasa. Chegou a hora. Eu não conheço este irmão. Não sei quem é. Mas quando me falam dele, a minha alma ferve. Sente algo de bom. Então é hora de se fazer justiça a este Mardoqueu. E o Amás é este ancião, blá blá blá. Digo uma coisa, que diferença de sentimentos. Vocês nem imaginam. Eu estou aqui a fazer este vídeo, se vocês imaginassem o que eu sinto quando falo do irmão Hermínio. E quando falo deste ancião, blá blá blá, há uma diferença tão abrupta, mesmo abrusca mesmo. Algo não está bem. Ancião Salvador Bueno, não se desculpe com a sua saúde. Não se desculpe. Não seja falso. Não seja falso. Pode ser falso para nós, para aqueles que não têm o Espírito de Deus. Mas não é falso, principalmente perante Deus. Termino este vídeo longo, é verdade, mas termino. E quero-vos dizer o seguinte, que no próximo vídeo, para aliviar um bocadinho esta emoção, que vou falar do ancião redondo que gosta das redondas. Não levem para outros caminhos, não. Tá bom? Já dá para entender muita coisa. Fiquem bem, que Deus vos abençoe e vamos continuar na luta pela verdade, doia a quem doer. Esta verdade nua e crua. Deus vos abençoe e obrigado a todos pelo vosso apoio, mesmo aqueles que me vêm xingar no meu canal. Que Deus vos abençoe grandemente. Vocês são a força para eu continuar. Fiquem bem e até breve, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.